Oi, gente, tudo bem? Então, sem tanta enrolação, no vídeo de hoje eu vou falar, afinal de contas, qual brita é a mais resistente, a brita 0 ou a brita 1? E quando eu uso a brita 0 e quando eu uso a brita 1 nos nossos concretos da construção. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e que vocês não vão marcar bobeira, né? Se inscreva aqui embaixo para que você simplesmente ajude o canal a estar crescendo? Não, é mais do que isso, né, gente? Vocês vão ajudar quando vocês se inscreverem, sim, vão. Mas vocês também vão ajudar a vocês mesmos. Por quê? Vocês vão começar a ter informações técnicas que o seu concorrente da sua região não tem. Então, com isso, você vai se destacar da concorrência e conseguir mais clientes. Ou até mesmo ganhar deles pelo diferencial técnico. Isso às vezes vale muito mais do que dinheiro na hora de você botar ali na proposta. Espero vocês no nosso conteúdo. Então, vamos falar inicialmente sobre, afinal de contas, o que é uma brita, né? A brita nada mais é do que fragmentos de rocha, aquelas rochas sã, quando nós fazemos o estudo de sondagem, que foram trituradas, né? E ajudam o nosso concreto a ganhar resistência. Não é o fator principal, é um dos, não o. Por quê? É um conjunto de materiais que fazem o nosso concreto ganhar resistência, principalmente por dois fatores. Quais são os dois fatores que fazem o ganho máximo de resistência ao nosso concreto? É a questão do fator água-cimento, que é o que vai ligar todos os materiais, né? E quanto mais água tiver nesse concreto, menos resistente ele é, porque ele está levando materiais solúveis que estão sendo evaporados ou perdidos para outras áreas de infiltrações que possam dar tudo aí. E a outra questão é a porosidade. Então, quanto menos espaços vazios esse concreto tiver, melhor. Ele ganha mais resistência. E aí, na nossa questão de tampar esses espaços vazios, você tem os agregados miúdos, que são a areia, cimentos e tudo mais, o agregado graúdo, que são as britas, e o restante, né, de água, aditivo, outras coisas mais. Com isso, quando você tem a brita 0 e a brita 1 nessa questão, é vantajoso em algumas situações usar um e em algumas situações usar outro. Vamos detalhar melhor aqui. Para a gente poder classificar essas britas por esses tamanhos, números, foram feita uma classificação, que eu não vou lembrar de cabeça aqui os números, mas vou pegar minha colinha aqui para dizer exatamente para você. Vamos lá. Quando a gente diz que a brita 0, ela tem, você pode pegar o grãozinho dela, ela tem entre 4,8 a 9,5 milímetros somente, ou seja, muito pequena. E quando a gente fala de brita 1, ela vai no mesmo 9,5 a 19 milímetros, ou seja, ela é um pouco maior. Um pouco maior não, tem uma diferença grande entre uma e outra, na verdade. Tem outras classificações, que é o pó de brita, que é menor ainda do que a brita 0, e tem a brita 2, 3 e 4. Nesse vídeo eu vou me atentar somente à brita 0 e à brita 1. Agora vamos a outros detalhes. Quando nós falamos de produtos industrializados para a nossa construção civil, nós geralmente usamos a brita 0. Quer dizer que em 90 ou mais por cento das vezes que você vê produtos de concreto sendo feitos, é a brita 0 que está sendo utilizada. Então, estou falando para bloco de concreto estrutural, no caso, ou de alvenaria celular, para aquelas vigotas de laje, né, de laje pré-moldada, ou para peças pré-moldadas também, tubos de concreto. Tudo que você vê tem espessuras pequenas é a brita 0 que está sendo utilizada. Isso no ponto de vista de produtos industrializados da nossa área. E aí nós vamos para as questões de saiu da indústria, vamos entrar na obra.
Na obra, quando que a gente geralmente usa a brita zero? Para aquelas estruturas onde nós temos uma alta taxa de armaduras, de ferragens, seja de viga, laje, pilar ou afins, para poder fazer isso. Por quê? Quando nós temos uma alta taxa de ferragem, quer dizer que temos armações muito próximas umas das outras, o que vai deixar pouquíssimo espaço vazio para que passe uma brita entre elas. E aí a parte positiva desse concreto vai ficar com bicheiras, que são aqueles buracos que ficam na concretagem depois que nós tiramos a forma. Você não quer que isso aconteça. Então, para fazer a concretagem correta nessas situações, aí utilizamos a brita zero para poder fazer essa questão. E quando usamos a brita 1? Quando geralmente não temos esse problema, que as armaturas estão distantes umas das outras, eu não tenho problema de uma brita não passar, principalmente naquelas questões de cobrimento. É por isso que a norma determina de pelo menos 2,5 centímetros de cobrimento. Como você viu, a brita 1 vai até 19 milímetros, ou seja, 1,9 centímetros. Então ela cabe naquele espaço ali. Praticamente é essa questão prática de quando eu uso uma e quando eu uso outra. Só que tem algumas questões técnicas que vão além das questões físicas. Deixa eu te explicar as questões técnicas. Se eu quero pensar em termos de ganho de resistência, você tem que pensar o seguinte: quando o meu concreto, vamos pensar numa viga, que eu acho que é mais fácil de visualizar. Quando nós temos ali tudo escorado, tá, o concreto atuando, está no processo de cura, quais são os efeitos de cargas que acontecem ali? Somente peso próprio, concorda comigo? E aí, esse concreto vai estar fazendo o quê? Ele vai estar comprimindo o fundo ali da minha seção, da viga. Se ele vai fazer uma compressão, ele vai gerar uma tensão. Tensão, lembra qual é a fórmula dela? Força sobre área. Então quer dizer que, para mim ganhar uma maior resistência, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a área do meu agregado graúdo. Por quê? A área está no denominador, ela é inversamente proporcional. Então quer dizer que, quanto maior a área da minha brita, menor a tensão, ou seja, maior a minha resistência. Com isso, quebra aquela questão de vou usar a brita zero porque ela vai preencher muito mais dos espaços vazios e vai me dar um ganho de resistência maior do que a brita 1. Não, ao contrário. Ela tem menor área e aí eu tenho menos resistência do que a brita 1. Então, quer dizer que, para resistências maiores, a brita 1 é mais indicada. Já a brita zero, por ela ser menor, ela tem menos quinas, menos pontas, vamos dizer assim, naqueles grãos. Então, ela vai resistir melhor aos efeitos de força cortante ou tensão cisalhante que nós temos no concreto, que vai ajudar a evitar o cisalhamento da peça, gerando fissuras. Com isso, em peças que você tem uma seção cortante, uma tensão cortante, cisalhante no caso, alta, elevada, utilize a brita zero ali e vai ser melhor eficaz. Agora, quando que é o melhor dos mundos? Vamos parar para pensar, que é o que eu utilizo nas minhas estruturas. Parou para pensar, a brita zero, ela é utilizada para quando tem o cortante maior ou mais elevado, e quando eu quero ganho de resistência, eu utilizo a brita 1. Só que eu posso fazer o quê? Juntar as duas no mesmo traço. Se eu juntar as duas no mesmo traço, botar parte de brita 0 e parte de brita 1, além de eu ter as duas ocasiões melhoradas no meu concreto, eu ainda vou ter a questão do preenchimento dos vazios melhor.
Por quê? Aonde a brita 1 ficar com buraco, a brita 0 vai entrar. Então, eu vou elevar mais ainda a resistência do meu concreto. Por quê? Eu vou diminuir os espaços vazios. Menos porosidade, aquilo que eu falei lá no começo do nosso vídeo. Entendeu a questão? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e não tenham marcado bobeira, né? Se inscrevam aqui para que nós possamos ajudar você a crescer como profissional. Espero vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau!